Después de la última vez que hablamos de San Gabriel, revela-nos el misterio de la Virgen María. Hoy vamos a pasar 4 semanas, a partir de hoy, sobre el libro de Tobías, y estas catequesis se llaman San Rafael nos enseña. Y el primer punto que San Gabriel nos enseña es quién son los santos ángeles. Y voy a empezar nuestra catequesis con la lectura del libro de Tobías, capítulo 11, 10 a 14. Tobías se levantó y tropezando atravesó la puerta del patio. Tobías corrió hacia él, llevando en la mano la hiel del pez, y sopló en los ojos. Lo tomó de la mano y le dijo: ten confianza, padre. Tomó el remedio y se le aplicó. Luego, con ambas manos, le quitó como unas pielecillas de los extremos de los ojos. Tobías se echó al cuello de su hijo y gritó entre lágrimas: ahora te veo, hijo, luz de mis ojos. Y añadió: bendito sea Dios y bendito sea su gran nombre. Benditos todos sus santos ángeles, que su gran nombre nos proteja. Benditos para siempre todos los ángeles, porque me había castigado, pero tuvo piedad de mí, y ahora veo a mi hijo Tobías. En nuestra época hay muchos libros en las librerías sobre el tema de los ángeles y que no tienen nada, no tienen ninguna relación con la relación de Dios contenida en la Sagrada Escritura o en la tradición, y tampoco no tiene ninguna relación con las verdades de fe probadas por el magisterio de la Iglesia. Y estos libros presentan los ángeles como sean emanaciones o fuerzas o luces celestiales, o también personificaciones mitológicas o fuerzas impersonales de la naturaleza o cosas de este tipo. Y por tanto es muy necesario vigilarnos, porque estos libros de la New Age hacen mucha confusión, y al mismo tiempo hay el grande peligro. Pensamos que estamos invocando ángeles y estamos invocando demonios, principalmente se invocamos esses ángeles apresentados en los libros de la New Age por el nombre, y por algunos de esses nombres, algunos no muchos de esses nombres, son sacados de la cabala judía, y ellos no tienen discernimiento y mezclan ángeles y demonios. Entonces, pensando que estamos a rezar a un ángel, podemos estar a invocar un demonio. ¿Y cómo podemos nos defender de estos libros? Por ejemplo, cuando ustedes abren, en la primera hoja, ustedes tienen que ver si este libro tiene la aprobación eclesiástica. Y la aprobación eclesiástica tiene dos. Tiene nihil obstat, que normalmente es dado por un doctor de la iglesia, principalmente de dogmática, que hace la lectura del libro, y si hay algún error, ese doctor de la iglesia nos invita al autor para hacer la corrección, para que esté de acuerdo con
la revelación divina. Por ejemplo, a muchas de estas catequesis que eu doy a ustedes que tienen este niquilopstat. Y la otra aprobación es el imprimatur. ¿Y qué es el imprimatur? Es una aprobación de un obispo, normalmente de la diócesis donde el libro es imprimido, que él da la permisión de que sea imprimido y da la garantía que no tiene ninguna cizaña en medio de la buena semilla. Por tanto, cuando un libro no tiene estas dos aprobaciones, hago mucha atención. Solamente la obediencia a la iglesia nos puede dar la seguridad que estamos teniendo un libro bueno en nuestras manos para alimento de nuestra alma. Y en el medio de la gran confusión de nuestro tiempo, nosotros podemos preguntar quién son los ángeles, segundo la revelación de Dios. Y la primera gran distinción es que ellos están en perfecta relación con Dios y ellos están completamente subordinados a Dios, su Creador. Ao passo que los ángeles apresentados por la New Age são independentes de Deus e por vezes são descritos como sendo, entre comillas, Deus. E nós outros podemos ver isto no Catecismo da Igreja Católica, número 213, que nos explica que solamente Deus tem a plenitude del ser. Quer dizer, em primeiro lugar, toda a perfeição e Ele é sem origem e sem fim. Portanto, Ele é a fuente del ser para todas as criaturas criadas. Ele é a fuente de la vida para todas as criaturas. Solamente Deus, em seu ser mesmo, que é infinito, Ele não recebeu de nenhuma pessoa o ser, porque Ele é a fuente. É exatamente isto que significa a palavra que Deus dijo a Moisés: eu sou el que sou. Portanto, é Ele que hizo todas as coisas e é por isso que a Bíblia empieza en el principio. Criou Deus os céus e a terra. Portanto, o que é que significa criar? Em hebreu, bará significa que é Ele a fuente da vida, da existência para todas as criaturas. E céu e terra, segundo o Catecismo da Igreja Católica 290, significa todas as criaturas do universo visível e invisível. Tudo recebeu seu ser de las manos del Criador. E podemos dizer, a la luz del Nuevo Testamento, el Padre criou todas as coisas por meio del Hijo en la unidad del Espírito Santo. Portanto, a criação é obra da Santíssima Trinidade. E isto se baseia, por exemplo, o Padre criou todas as coisas por el Hijo en el inicio del Evangelio de San Juan, y también el Espíritu Santo es creador. Por ejemplo, nosotros decimos en el credo, símbolo de niceno-constantinopolitano, que el Espíritu Santo es el dador de la vida. Dador es aquel que da la vida. Por tanto, toda a criação é obra da Santíssima Trindade. Isto é o primeiro ponto que distingue a verdadeira revelação das demais. Segundo ponto, por que é que Deus criou os ángeles? Também nós outros temos que recorrer ao novo Catecismo da Igreja Católica 295. Portanto, Deus não tem nenhuma necessidade das criaturas.
Nosotros é que tenemos toda a necessidade de Deus. Portanto, Deus, por sua livre vontade, chamou à vida todas as criaturas. Portanto, nós outros não somos fruto de um destino cego ou del azar. Não. Deus, por sua vontade livre, nos chamou à vida. Mesmo a este ponto, em nosso lugar poderiam estar muitas outras pessoas humanas, possivelmente melhores que nós outros. Pero foi a nós outros que Deus chamou à existência. Portanto, Deus amou-nos com um amor livre e eterno. Somos verdadeiramente fruto de seu amor, de sua sabedoria, de sua bondade. E o mundo e todas as criaturas foram criadas para a glória de Deus. Habla el Concílio Vaticano I, que Deus criou tudo para a sua glória. Que significa para a sua glória? Para em nós outros Deus revelar sua perfeição, sua beleza, sua sabedoria, sua ordem, sua harmonia. Deus criou-nos para nos llenar de suas perfeições. Como, por exemplo, se nós outros miramos e admiramos um quadro, uma pintura a óleo, na tela vemos el talento, el genio que es el pintor. Portanto, el pintor colocou en la tela toda su creatividad. Y la tela brilla y muestra que bueno es el pintor. También nosotros verdaderamente somos un espejo de la maravilla que es Dios. Claro, en una medida muy limitada que nosotros somos. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica todo este pensamiento está en los números 293 y 319. Portanto, manifestamos la gloria que Deus colocou em nós outros. Portanto, o que é válido para nós outros, criaturas humanas, é válido também para os ángeles. Claro que nós outros, em nossa natureza, somos muito pequenos, e claro que os ángeles manifestam a glória de Deus em uma medida mais grande que nós outros, pero em la medida que Deus criou para eles. Este é o segundo ponto. E outro ponto é cada criatura refleja a sua maneira seu Criador. Uma coisa muito importante. Isto é válido para os ángeles, para os homens e por la criação, por el universo inteiro. Que Deus é infinito. E Deus não necessita de fazer duas coisas iguais, não. Tudo o Senhor hace en el original. Por exemplo, se miramos uma árvore, não há em uma árvore duas hojas absolutamente iguais, não. Semelhantes, sim, mas não iguais. Como também não há duas pessoas humanas, mesmo os gemelos, não? Se em seu corpo são muito semelhantes, em seu temperamento, não. Deus cunha cada criatura com um selo distinto. Portanto, isto podemos dizer para cada ángel é único, como cada homem é único, como cada criatura no mundo material
és único. E verdadeiramente, cada de nós outros, e agora vamos em particular decir por los cristianos, todos os homens, todos os seres humanos são imagem de Deus. Como? Em sua inteligência racional, em sua vontade livre. Todos os homens são imagem de Deus. Os cristianos bautizados somos imagem e semelhança. Por quê? Porque por el bautismo habita em nós outros a vida divina, a vida sobrenatural, a gracia santificante. Então, Deus imprimiu em cada homem sello, uma marca. Nós outros refletimos rostro de Deus. Portanto, Deus se mira em nós outros e nós outros, como espejo, irradiamos rosto de Deus. Portanto, refletimos Deus de uma maneira única. Portanto, principalmente el ángel e os homens, refletimos de uma maneira racional, os ángeles por meio de seu espírito, por sua natureza, e os homens por meio de nossa alma, que é espiritual, e tem a vida natural e a vida sobrenatural. Portanto, nós outros podemos dizer que em toda a criação, nós outros somos como quadro hecho, mosaico, hecho com muitas pedritas pequenas. Então, cada à sua maneira é reflexo de Deus, e toda a criação, todos os ángeles em conjunto, todos os homens em conjunto, hasta o final, toda a criação com todas as criaturas, podemos dizer que esperamos todos em el conjunto, cada individualmente e em conjunto, nós outros esperamos, refletimos Deus de uma maneira magnífica. Claro, sem nunca esgotarmos Deus. Portanto, com estas três ideias, dependência de Deus, depois fomos criados para sua glória e cada de nós outros é espelho de Deus. Com estes três conceitos, nós outros podemos dizer, então, quem és? Quem são os ángeles? Santo Agostinho nos disse uma coisa muito importante, que é importante termos. A palavra ángel não significa a natureza destas criaturas. Não. Ángel expressa mais seu ofício. A palavra ángel significa aquele que Deus envia, el enviado. Portanto, os ángeles, por sua natureza, são espíritos bem-aventurados. Delante de Deus são espíritos bem-aventurados. Quando Deus pega em destes e ele envia em missão, esta criatura espiritual bem-aventurada toma o nome de ángel. Por quê? Porque Deus envia. Então, ele vai a ser uma missão em nome de Deus junto de nós outros. Portanto, em primeiro lugar, ángel significa ofício, não natureza. Portanto, como natureza, são seres espirituais, não têm nenhuma relação com a matéria e a escritura, como a tradição, é muito clara que não há em nenhum ángel há qualquer ligação com a matéria. Uma coisa que hoje
há un grande error cuando se habla de los ángeles, y mismo en las series de la tele se presenta ángeles hombres, ángeles mujeres. Los ángeles como ellos mismos, como no tienen ninguna relación con la materia, no tienen sexo. Sexo es para nuestro cuerpo, ni nuestra alma tiene sexo. Claro, nuestra alma, en cuanto está vinculada a un cuerpo de hombre, nuestra alma da la vida a un ser masculino. Cuando nuestra alma está ligada a un cuerpo femenino, claro que ella asume esta personalidad femenina. Pero ella como tal, por eso es que Jesús habla que en el cielo seremos semejantes a los ángeles, porque estamos despidos de nuestro cuerpo que espera la resurrección. Entonces, toda la tradición y toda la escritura es en la unanimidad en este punto. Los ángeles no tienen ninguna relación con la materia ni con el cuerpo humano. Por tanto, y San Rafael en el libro de Tobías, capítulo 12, él deja muy claro este punto. Cuando él va a se revelar ao padre Tobit e ao hijo Tobías, ele habla: "He estado com vosotros não por minha própria iniciativa, senão por la voluntad de Dios. Alabarlo sempre e cantadlo. Me habéis visto comer, pero era simples aparência." Portanto, ele hizo por condescendencia para con el joven, pero no. Por tanto, vemos que en otro punto, San Rafael mismo hace la distinción entre espíritu delante de Dios y ángel como mensajero, como enviado. Esto está escrito en el capítulo 3 del libro de Tobías, versículo 16, 17. En aquel instante la oración de ambos fue escuchada delante de la gloria de Dios, el cual envió el ángel Rafael para curarlos. A Tobit para que desaparecieran las manchas blanquecinas de sus ojos y pudiera contemplar la luz de Dios. Sara, hija de Raguel, para darle matrimonio a Tobías, hijo de Tobit, libertándola del malvado demonio. Portanto, miren, él está delante de Dios, apresentando las oraciones del justo, espíritu bienaventurado, y Dios envió el ángel Rafael para curar los dos. Portanto, el espíritu bienaventurado que fue enviado por Dios. Portanto, el primero enseñanza que nosotros podemos ver en relación a la naturaleza de los ángeles. Puede parecer una cosa muy sencilla, muy pequeña, pero es muy importante. Solamente mirando estos puntos, la relación de Dios, de las criaturas con Dios, ya estos tres puntos nos ayudan a rechazar todas las cosas de la New Age y todas estas ideas erróneas que circulan hoy, como también las ideas fantasistas, las series de la tele nos incuten sobre los ángeles, como también absolutamente un error los ángeles que se transforman, que mudan en hombres, y los ángeles que pueden tener una relación física con una mujer. No, todo eso
é um erro. Portanto, está contra a revelação divina, porque por mais próximo que esteja um ángel de um ser humano, como nosso ángel da guarda, nunca ele vai se transformar em homem. Por mais buenos que sejam na pessoa humana, no céu nunca se vai transformar em ángel, nem angelito, ok? Como os niños que morrem depois do bautismo, no céu não são angelitos, são santos inocentes, pero não são ángeles. Ángel é uma criatura puramente espiritual, hecha por Deus no começo da criação, e serão para sempre ángeles. Hombres, fomos criados por Deus e seremos sempre natureza humana para sempre. Não há nenhum cambio em nosso ser neste ponto. Podemos imitar os ángeles como modelos de perfeição. Podemos viver com eles e eles podem viver com nós outros. Pero cada de nós outros, ángel é ángel, homem é homem. Por isso, tendo em conta esta primeira ideia, que é muito importante para nos mantermos na fé e no caminho da verdade, solamente pensando neste ponto, nós outros podemos terminar esta catequese, corta, pero essencial, com a mesma palavra de Tobías, no capítulo 11. O Padre e o Hijo, quando receberam a revelação de quem era Rafael, bendito seja Deus e bendito seja seu grande nome. Benditos todos os santos ángeles, que seu grande nome nos proteja. Benditos para sempre todos os ángeles. Amém.